Olá, como vai, galerinha do Terceirão, beleza? Saudade de vocês. Mas quando tudo isso passar, e vai passar, nós voltaremos a nos encontrar. Estamos começando mais uma aula de geografia para o terceiro ano do ensino médio. Mas antes disso, roda a vinheta. Bom, galerinha, nosso assunto de hoje será o clima no Brasil. Todos nós já sabemos, se não sabemos, devemos saber que o território brasileiro localiza-se em grande parte nas baixas latitudes, ou seja, nas proximidades da linha do Equador, onde predominam massas de ar equatoriais e tropicais e de climas quentes. Devido à sua posição geográfica, o território brasileiro sofre grande influência da zona de convergência intertropical e da zona de convergência do Atlântico Sul, que são dois sistemas meteorológicos típicos do verão. A zona de convergência intertropical, ela tem as principais características. Por ser uma zona de baixa pressão, ao longo da faixa equatorial, para onde se dirigem os ventos alísios, que sopram do sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte, influenciando a formação de nuvens. Além da zona de convergência intertropical, o Brasil também sofre a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, que já é uma faixa caracterizada pela zona de baixa pressão também, responsável pela grande formação de nuvens que se estende no sentido noroeste-sudeste, desde o sul da Amazônia até a região central do Oceano Atlântico Sul, em latitudes médias. Para quem não sabe o que é zona de convergência, nós podemos definir como um sistema meteorológico que se caracteriza pela interação das correntes de vento das latitudes médias e tropicais. Tá certo? Isso é o que é zona de convergência. Esses dois sistemas, a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul, eles são os responsáveis por grande parte do volume de chuvas recebido no território brasileiro. Enquanto a zona de convergência intertropical garante maior parte das precipitações aqui no Nordeste e no Norte, a zona de convergência do Atlântico Sul é responsável pelas chuvas abundantes nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Bom, galerinha, entre os elementos do clima, entre os principais elementos climáticos que combinados determinam o clima do Brasil, estão o mecanismo das massas de ar e a umidade. As massas de ar, o que nós podemos entender por massas de ar? São porções do ar atmosférico que apresentam características próprias de temperatura, umidade e pressão. Elas constituem o principal elemento determinante dos climas no Brasil. Praticamente todas as massas que atuam na América do Sul exercem influência sobre o Brasil. Nosso país só não sofre influência de um tipo de massa de ar, que é aquela que vem do Oceano Pacífico, do Oeste. Por quê? Porque essas são limitadas pela Cordilheira dos Andes, que barra sua passagem para o interior do continente. Como 92% do território brasileiro situa-se na zona tropical, o nosso país é influenciado predominantemente por massas de ar quentes e úmidas. Quanto à umidade, apesar do nosso país apresentar uma média anual em torno de 1.000 milímetros de chuva, estas não se distribuem de modo uniforme por toda a extensão territorial brasileira. Algumas dessas áreas, como a floresta amazônica, o litoral sul da Bahia e a Serra do Mar, em seu trecho paulista, recebem em geral mais de 2.000 milímetros de chuva por ano. Então, nesses locais, as chuvas são bem avantajadas. No extremo oposto está o sertão nordestino. Aí as chuvas vão ser escassas. O sertão nordestino, com totais pluviométricos anuais bem abaixo da média do país,
como, por exemplo, as localidades de Cabaceiras, na Paraíba, com 331 milímetros, Areia Branca, no Rio Grande do Norte, com 588 milímetros. Vale ressaltar também que nessa última, o baixo índice pluviométrico, somado à maior insolação anual, bem como os ventos fortes e constantes que auxiliam na evaporação da água do mar, favorecem a existência de salinas. O restante do país, ou seja, a maior parte do território brasileiro, está na faixa de 1.000 a 2.000 milímetros de chuva, em média. Somente a porção situada abaixo do paralelo de 20 graus sul, onde predomina o clima subtropical, tem como características a relativa uniformidade das chuvas ao longo do ano, que seria estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quanto às temperaturas, em decorrência da tropicalidade, encontra-se em quase 95% do território brasileiro médias térmicas anuais superiores a 18 graus centígrados. A temperatura, ou seja, a quantidade de calor presente na atmosfera, é influenciada por fatores como a latitude, a altitude, a continentalidade e as correntes marítimas, que são os principais fatores do clima no Brasil. Quanto à classificação climática no Brasil, nós vamos optar pela classificação climática do cientista estadunidense Arthur Strehler, por estar baseada na circulação e na atuação das massas de ar, que determinam o clima mais detalhadamente no nosso país. Então, nós podemos dividir o Brasil climaticamente em clima equatorial úmido, que é aquele determinado pela massa equatorial continental, onde sua principal área de ocorrência é a Amazônia. O clima litorâneo úmido abrange a faixa da costa do Nordeste e do Sudeste, sob a influência da massa de ar tropical atlântica. O clima tropical continental, que é o clima mais representativo do Brasil, por isso é chamado de tropical típico, que abrange áreas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. E o clima tropical semiárido, que é característico do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais, que é controlado pelas massas de ar tropical atlântica e equatorial continental. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando, mais uma vez, que as atividades domiciliares, no momento, estão sendo enviadas e recebidas através do aplicativo Google Classroom ou Google Sala de Aula. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger. Poxa, essa vizinhança não deixa a gente dar a videoaula tranquilo, né? Olha aí. Eu vou denunciar. Então vamos lá novamente. Assistam mais videoaulas no canal do professor Roger no YouTube, dá um like no vídeo e inscreva-se no canal do professor Roger e clique no sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a um número maior de alunos. Respondam às atividades, porque elas vão valer ponto na média de vocês. Um grande abraço, beijo no coração. Tá? Até logo, até mais vezes, até a volta e juízo, tá? Tamo junto, é nóis.